man. Step off the limb now. I have a dream that one day That's one small step for man. Emoção. Давайте пример для всех народов Земли. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. E aí, galera, professor Diego Matos aqui e mais uma aula para o Instituto IMM. Tudo bem com vocês? Bom, como todo mundo sabe, estamos passando aí por esse período difícil de continuidade de pandemia e as nossas aulas de história terão que ser online, gravadas, tipo agora, pelo menos por enquanto, tá? Bom, o que vai mudar aqui pra gente? A chamada de vocês vai ser feita pela visualização e pelas entregas de atividades que vão ser propostas ao final de cada aula. Então não deixe de fazer, porque senão você vai levar falta, porque a gente vai entender que seria como se você não tivesse assistido essa aula. Outra coisa, essas aulas aqui, estamos pressupondo que tudo acabe rápido, que seja momentâneo, que não seja como foi aí no ano passado. Portanto, quando nós voltarmos para a escola, eu vou dar continuidade da onde parei por aqui. Então, se você não assistiu, vai ser mais um problema de acúmulo de conteúdo que você vai ter que ver depois. E outra coisa, vocês estão bem grandinhos, tá? E vai dar tudo certo. Beleza? Você tem essa responsabilidade aí. Então bora lá, vem comigo. E aí, galera, estamos aqui agora para mais uma aula de história. Professor Diego Matos aí. Vamos falar do Henrique VIII, né? Com todos os nossos antecedentes aí do ano passado para lembrarmos melhor pontos que vão desencadear a Revolução Inglesa, né? Que é o conjunto de batalhas e revoluções que vai rolar aí por vários fatores, com burguesia indignada, rei absolutista, expansão marítimo-comercial, parlamento, papa, só treta. Mas vamos lá, vem comigo. Estávamos falando em sala sobre a vida polêmica, né, do Henrique VIII. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Bom, e para a gente entender aí essa vida polêmica, né, do Henrique, nós vamos entender um pouquinho aqui da história da Inglaterra, tá? Para facilitar aí, beleza? Bom, como já falei, né, a subida ao trono de Henrique VIII, na verdade, do Tudor, ele vem aí de guerras, né? Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Duas Rosas e tal. E no final das contas, famílias se juntaram aí. Temos então a representante da casa dos Yorks, tá? A Isabel York. Se você não souber falar York, é só você, tipo, falar que nem goiano, tá ligado? York. Então você fala que nem brasileiro mesmo, York, tá ligado? Nós temos então Isabel de York, que se casou com Henrique VII, que é pai de Henrique VIII. Olha que treta, né? Mas assim, qual é a moral da história disso tudo? O Henrique e a Isabel juntaram, aí no caso, as forças de suas casas, né? E ficaram no reino da Inglaterra. A Inglaterra, ela tem um conjunto aí hoje, né? De 5 reinos, 5 localidades que formam o que seria o Reino Unido. Vocês podem perguntar isso para o professor de geografia, que ele vai saber explicar muito melhor que eu. Só que o que acontece? Você tem 5 reinos, você tem várias pessoas, ou vários tipos, né, de etnias, nacionalidades, apesar de terem
digamos assim, os mesmos princípios geográficos, apesar de estarem ali compartilhando o mesmo lugar, eles vão ter suas diferenças e essas diferenças vai dar muita treta, tá? Moral da história, então, não vamos falar dessas tretas porque não vem ao caso. Vamos focar então aqui no casamento, né, de Isabel de York com o Henrique VII. Esse aqui é o ponto que nos interessa. O Henrique VIII, filho desse casamento maravilhoso, não era lá um filho muito querido. Apesar de que depois que o Henrique cresceu, ele vai ser um cara fabuloso, né? Ele vai ser o cara da treta. Ele vai ser um dos reis super polêmicos, mais polêmicos aí do que os mamilos polêmicos. Tudo bem? Ele vai desafiar o Papa, ele vai se casar 6 vezes, ele vai fundar uma nova religião, saca? Ele vai montar uma base política com os franceses. Ora ele vai lutar com os franceses, ora ele vai chamar os franceses a serem amigos e tudo mais. Então o Henrique ele é muito louco, tá? O Henrique ele não era uma figura pra lá de muito esperado, porque ele era o terceiro filho. Ele inclusive dividia o berçário com a irmã do meio, a irmã mais velha, tá? E quem estava com a bola toda, quem era o bambambam do rolê, era o Arthur Tudor, o primeiro filho de Henrique VII e de Isabel de York. Tudo bem? Esse era o irmão de Henrique, no caso. O Arthur Tudor ele teve uma educação voltada para o reino, para ser tipo o governante da parada, saca? Enquanto o Henrique teve um outro tipo de educação. Bom, como a história é muito louca, a gente pode fazer muitas conjecturas, a gente pode fazer muitos levantamentos aí sobre os dois. O Henrique, velho, ele era um prodígio. Desde pequeno, ele queria, digamos assim, ser um cavaleiro, ser um homem de armas, ter uma importância maior. Então, juntando aí, digamos, ele nasceu e cresceu vendo, né, o seu irmão ganhar títulos, ser preparado aí para ser o futuro herdeiro do trono inglês e tal. O Henrique ele aproveitou essa vontade de ser uma pessoa também com destaque, né, entre os seus familiares e entre a sua família, e ele era, digamos assim, um cara que gostava de andar de cavalo, saca? Olha só, velho, com 4 anos de idade, dizem os biógrafos de Henrique que ele já não precisava de ninguém ajudar a subir no cavalo e ficar em cima de um cavalo, né? Eu não sei até quando isso é verdade, mas enfim. O Henrique também ele teve uma educação exemplar, ele aprendeu a ler muito cedo e, inclusive, o Thomas More e o Erasmo de Roterdã, eles vieram fazer uma visita, né, para o Henrique VII, e acho que foi inclusive no aniversário do Henrique VIII. O Thomas More, ele esqueceu o presente, ele não trouxe o presente para o Henrique, só o Erasmo que trouxe, e o Henrique acabou pedindo, né, um presente aí pro Thomas More, que foram 2 grandes escritores maravilhosos em inglês. O Thomas More fez versos exclusivos pro príncipe. O príncipe leu e os recitou na corte. E a galera falou: meu Deus, esse moleque é muito inteligente. Você é louco, cachoeira. Você é louco, cachoeira! E pra gente entender a importância toda do Arthur, né? O Arthur, ele foi eleito aí, tipo, ganhou o título de príncipe de Gales, duque da Cornualha e o conde de Chester, mano. É só que louco, né? Professor, o que significa, velho? Significa o seguinte, pô, se você ganhar o título de príncipe de Gales, você vira automaticamente o príncipe pretenso ao trono, você fica sendo pretensioso ao trono. No próximo bingo, você, tipo, pode ganhar o trono da Inglaterra. Zoeira. O rei tem que morrer para você poder subir. Mas você ganhando esse título significa que você está automaticamente dentro da linha sucessória, sacou? E o restante, o título de Conde de Chester também é a mesma coisa, praticamente, né? Para os ingleses tem
tem uma importância maior, porque esse ducado de Chester foi um ducado mais cabuloso, tipo de poder militar. Significava que você era o maioral, se você era o bichão, tá ligado? Quem tem esses títulos hoje é o Príncipe Charles, né? Que tá esperando a sucessão aí de sua mãe, né? A Rainha Elizabeth II, né? Mais conhecida como Bebete, cara de maracujá. Zoeira. Ah, e o Duque da Cornualha também, acho que foi o último ducado a ser feito e tal. É outro título cabuloso, né? Então, tipo assim, resumindo, o Arthur Tudo, ele era o cabulosão. Tanto é que o Henrique, para consolidar o seu poder no trono, falando do Henrique VII, tá? Para consolidar o seu poder no trono, ele fez a parceria aqui com o Fernando de Aragão, que era amigo do Papa, o brother do Papa, o poderosão, o Vida Louca. Aí eu expliquei para vocês aí nas aulas passadas e tal, né? Eles eram considerados aí os reis católicos, né? Fernando II de Aragão e a Isabel I de Castela fizeram uma união muito louca entre as casas, fortaleceram a Espanha. O Papa ficou feliz pra caramba porque essa casa de Aragão e Castela acabou virando a espada do Papa e o Fernando tomava chá com o papado, pedia pro Papa fazer missa em homenagem. E eles eram os poderosos da Europa aí, em aliança do Papa, né? Era um bom aliado, digamos assim. Tá? Era um bom aliado. Fernando II de Aragão e Isabel de Castela tinham uma filha chamada de Catarina de Aragão. Essa história aí a gente já viu um pouquinho dela, mas vale a pena voltar com mais detalhes aqui hoje, né? Apesar de que a gente tá com um tempo bacana. Olha só, vou falar uma fofoca master aqui pra vocês que eu acabei não falando lá em sala de aula, né? O Arthur Tudo, ele casou, mano, com a Catarina de Aragão, velho. O Henrique VII tinha essa vontade de consolidação, né? Catarina de Aragão seria a herdeira aí do rei Fernando II de Aragão e da Isabela de Castela e tudo mais. Só que o que acontece? 5 ou 7 meses depois que eles casaram, o Arthur Tudo morreu, tá ligado? E quando o Arthur Tudo morreu, o Henrique VIII pretensiosamente ganhou o título, né, de Duque de Gales, ou seja, ele ficou aí, no caso, sendo próximo na linha de sucessão, ganhou importância por conta disso, tá? E se casou rapidamente com Catarina de Aragão para consolidar aí o seu reino futuro, sacou? Ele, tipo, manjou aí o que o pai queria pro irmão mais velho, o irmão mais velho morreu, ele fez a mesma coisa, casou aí com Catarina de Aragão, tá? Bom, o que nós temos aqui? O primeiro filho de Catarina de Aragão, ele vai ser um natimorto, ele vai ser um filho menino, tá? Tava fazendo minha revisão aqui também, né? Que a matéria é muito extensa. A Catarina de Aragão vai dar um filho pro Henrique VIII, só que vai ser um filho natimorto. E só depois vai vir, no caso, a Mariazinha, né? Vai ser Blood Mary ou Maria I. Tudo bem? Pouco tempo depois, o pai de Henrique falece, né? Isabel, nessa história toda, morre, inclusive antes do filho, do Arthur. E o Henrique, ele é coroado 4 meses antes de fazer 18 anos aí, como o rei da Inglaterra, né, velho? E assim começa o conjunto de tretas que o Henrique VIII vai nos proporcionar nessa fofoca histórica cabulosa aí. Tudo bem? Então vamos continuar. Vamos aqui, né, ver os primeiros atos aí do nosso querido Henrique VIII, né? Se casou com Catarina de Aragão, esposa de seu irmão, assim que seu pai veio a falecer, né? Então o Henrique foi coroado aí, novinho. Aqui ele tá velhinho já, né? Por incrível que pareça, o Henrique, ele conviveu aí, casado com a Catarina de Aragão por 21 anos, sacou? Muito tempo, né? Esse rolê todo deles aí. Mas vamos devagar, vamos falar de boas aqui. O que acontece? O Henrique, ele vai retroceder assim que ele assume o trono da Inglaterra com medidas feitas anteriormente para o seu pai, ou pelo seu pai, né? Para favorecer os nobres. Ele queria
digamos assim, manter a pose de um bom rei, voltou, no caso, né? Reafirmou os moldes do absolutismo e começou a tratar com a burguesia que ainda estava em ascensão aí, né, desde a época das cruzadas. O Henrique, mano, queria mostrar que ele era cabuloso, né? Ele queria mostrar que ele era brabo. Então ele vai entrar na Santa Liga, feita assim que o Papa Júlio II é coroado. Esse Papa, esse carinha aqui, ó, esse vovozinho aqui, os papas de antigamente era muito diferente dos papas que a gente tem hoje, tá ligado? O, se bem que o Carol Boitila não foi lá um cara muito da paz, mas enfim, né? Ao contrário do Papa Francisco e até do nosso querido conservador, o senhor Joseph Ratzinger, o Papa Júlio II, mano, ele se declarou na doida, assim que ele assumiu, ele falou, mano, vamos tretar contra a França. A França, tipo, é uma inimiga política da Itália. Então, tretou-se contra a França, né? Lembrando aí que a França faz fronteira com a Itália e na época fazia fronteira com os estados mais poderosos aí dos italianos, né? A Itália não era unificada, era governada por várias famílias e justamente nessa época aqui estava surgindo também, estava, digamos assim, no auge da reforma protestante. A reforma estava comendo solta, Lutero ia bater o martelo aí em 1517. Os papas, eles entravam no papado por aquisições políticas, familiares, tramas, né? Entre famílias, dinheiro para compra de cargos, então era uma coisa muito louca. Então o Papa Júlio ele já chegou chegando e falou, mano, vamos montar uma Santa Liga, vamos tratar com os franceses. O Henrique, que tava novinho, tava querendo brigar, né? Tava querendo mostrar o seu poder, entrou na Santa Liga e foi tentar bater nos franceses. Bom, o que aconteceu? Essa campanha não foi lá essas coisas, e foi aí que o Henrique viu que ele não podia confiar 100% nos espanhóis, né? Os descendentes, a corte, né? Descendente de sua esposa, da onde sua esposa descendia, né? Não ajudou muito o Henrique, não. Os espanhóis, eles meio que foram no fundo, e o Henrique passou aí vários anos, mais de 5 anos, tipo, em guerra, sacou? Em batalha e tudo mais, né? Foi fracassado essa ideia. O Henrique, ele é o pai da marinha inglesa, de 5, acho que ele fez 58 navios. Ele fez mais de 50 navios na época, tá? E investiu grana pesada mesmo ali para proteção do estreito do canal de Suez, né? Ele é digamos assim, o pai da marinha britânica, né? Das bases da marinha. E o que rola, velho? Quando o Henrique estava em campanha contra os franceses, um cara, tipo, casado com a irmã de Henrique, o James IV, o rei da Escócia, tentou tretar com o Henrique, mano. Tentou, tipo, matá-lo no campo de batalha, tá ligado? Lá na Normandia, lá no norte da França. E o Henrique derrotou o James, o matou no campo, ele morreu nessa batalha. O Henrique pegou o filho da irmã com o James IV e foi criá-lo dentro do castelo, tá? Desde que ele tinha 1 ano, aí o Henrique virou o responsável por essa criança. E a partir daquele momento, como o filho de James IV ele era o sucessor e o Henrique estava cuidando dele, o Henrique em vida ele não teve treta tanto assim com os escoceses, né? Os escoceses tiveram que abaixar a cabeça nessa treta toda, tá? Esse aqui, velho, esse aqui é o rei da França na época, esqueci o nome dele, tá? Esses caras aqui não são. Você olha pra eles assim e fala, pô, professor, tá fácil de armar a briga, né? Mas olha só, o vovô aqui, o Papa Júlio II é o briguento. O francês aqui da época também, vou pegar o nome dele depois, tá? E aqui o rei da Escócia. Eu já tô cansado, galera, só isso, tá? Tô meio cansadinho hoje, mas enfim, vamos lá.
Bom, o rei antigo da França morre e assume aí o Francisco I. E todo mundo pensou, velho, que o Henrique ia tretar com esse cara. Só que o Henrique, velho, fez uma aliança dos panos de ouro. Tá? Quando você fala vamos passar o pano, não é à toa, né? Eles se reuniram em um lugar neutro, colocaram lá, tipo, panos de ouro para os dois reis sentarem, conversarem e fizeram uma festa de 18 dias aí, mais ou menos, com a aliança da Inglaterra e da França. Olha que treta, né? O cara que é pra tretar, ele treta, o cara que não é, ele não treta. Fez bem o Henrique. Aqui tá as suas 6 esposas, né, Henrique? Você é um cara cabuloso. Vamos colocar o nosso momento fofoca aqui, né? Bom, problemas que o Henrique teve aqui. Primeiro, Henrique teve uma amante da corte, tá? Chamada de Elizabeth Blount. Ela teve um filho com ele. Acho que nasceu menina ou foi bastardo. Tipo, não foi aceito pela corte, né? Um amante aí quando ele tava lutando contra os franceses. Tanto é que eles desenham ela aqui com os peitinhos de fora, né? Pra falar que ela... pra desvalorizar, por assim dizer, a Dona Elizabeth. O Henrique não, né? O Henrique é o cabuloso e a Bebete aí, a Elizabeth Blount, ela fica com essa má fama, né? Mas enfim, vamos discutir com isso. Na corte, na história do Henrique, diz, né, que ele era um cara extremamente apaixonado pela Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, acredito eu que tinha aproximadamente uns 10 anos a mais que ele, se não me falha a memória, tá? E ele andava com as iniciais dela no início, ela era uma pessoa super interessante para ele e tudo mais. Ele mandava cartas, isso temos relatos, né, até hoje, de que ele estava com saudade dela, quando ele ficou esse tempo todo lutando contra os franceses e tudo, né? Só que, tipo, ele tava com 2 amantes nesse processo de guerra aí, tá? Um processo de guerra que vai durar aproximadamente 15 anos, entre idas e vindas. Ficou comprovada a traição de Henrique, né? E Henrique se envolveu com uma mulher chamada de Maria Bolena, onde Ana Bolena, que vai ser a segunda esposa de Henrique, vê uma oportunidade de se aproximar do monarca. Aí nós vamos ter uma questão muito louca a partir daí, tá? A Ana Bolena vai lutar por 8 anos para se achegar a Henrique e ser, digamos assim, a nova rainha da Inglaterra. Olha só a treta. Pelo fato... Vou levantar uma polêmica aqui, não quero ser machista, tá? Muito longe disso. Mas assim, a história em si, ela é bem machista, né? Então o pessoal coloca a figura da Ana Bolena como uma mulher muito sedutora, como uma mulher que arquitetou essa subida, né, de 8 anos aí ao trono. Ela usou sua irmã, Maria Bolena, amante de Henrique, para poder se achegar ao rei e tudo mais. Então, assim, tem muito... Essa versão dos ingleses coloca a Ana Bolena como se fosse uma bruxa, né? O próprio Henrique, antes de matar a Bolena, né? Aí no final dessa história, ele vai falar que a Ana Bolena é uma bruxa, que ele não sabe por que ele casou com ela e tudo mais, e é uma treta doida. Então, assim, você tem uma versão da história onde a Ana Bolena é diabolizada, tá? Ela é colocada como uma espécie de usurpadora, ok? Ela é colocada também como uma mulher tipo sem caráter, que faz tudo aí para poder ter o seu objetivo, né? Que foi, no caso, ser coroada, a rainha da Inglaterra e tudo, né? Ficar sendo amante do Henrique, depois casaram-se os dois e tal. Enfim, né, a gente tem essa versão aí, que eu não vou defender muito ela, tá? Eu não curto muito ela. Porque, pensa comigo, eu coloquei essa foto aqui da Ana Blount, né, com seios de fora, justamente pra gente fazer um levantamento de como as pessoas são retratadas no imagético. Você tem uma imagem da galera da época, porque não tinha ainda máquina fotográfica, e como você era pintado, ou como você era pintada. Essa imagem que ela é bem mais recente, obviamente, né? Ela não é do século XVI, mas assim, olha só como a Elizabeth ela foi retratada, né? Então, a gente tem muito isso.
tá? O que se sabe que os ingleses levantaram é o seguinte: Henrique não era lá aquele cavaleiro, bodybuilder, já estava bem trombado aí de batalhas na Espanha, não estava com o corpão todo mais. Porém, a sua esposa, obviamente por ter 40 anos de idade, acredita-se que ela havia tido aproximadamente 10 partos, tá? Entre bebês natimortos, entre abortos, 10 partos não, tá? Perdão, entre abortos, entre bebês natimortos e entre filhos e filhas que acabaram não vingando, né? Acabaram morrendo aí por problemas e complicações da época mesmo. A figura final, né, antes da entrada da Ana Bolena, a figura final de Catarina de Aragão era de uma senhora frustrada com as amantes aí do marido, com a vida louca de Henrique. Henrique estava querendo ter um filho homem, isso aí virou uma obsessão para ele. Por isso também essa motivação toda aí entre casamentos, tá? Ele queria deixar um herdeiro pro trono. E nós temos que conviver com essas versões da história. Ana Bolena bruxa, arquiteta aí de querer subir ao trono, e Henrique VIII, o rei que foi seduzido, que queria um filho e tudo mais, mas enfim, né? A gente não tá aqui para julgar, mas é uma história muito louca essa. Pois bem, queridões, já estouramos aí muito nosso tempo, né? Eu falo pra caramba. Esse assunto é muito legal. E o dever de casa vai ser o seguinte: você já parou para pensar de onde veio a sua família? Eu quero que você pegue o brasão do seu sobrenome, desenho, acha a imagem na internet, coloca no Word e coloca um pouquinho do histórico da sua família. De onde veio? Da onde você é? Tá? Vamos fingir que nós somos aí pessoas importantes que têm brasões familiares e tal. Tá? Eu quero saber. Pega o nome e sobrenome da sua família. Se possível fazer dos 2 ou 3 sobrenomes, obviamente, 2 sobrenomes importantes que você tem, faça. Se der para fazer só um, não tem problema não, tá? Pega aí a história do seu sobrenome, da onde ele veio, da onde é a sua origem familiar, e pega o brasão da sua família, caso ele tenha, tá bom? E tem sim, não vai me enganar não. Então, fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo do gordo e tchau.